Nós estamos recebendo aqui o Alfredo Rabelo, ele é advogado e cofundador do Instituto Casa da Palavra. E a Nina Abreu, que é a nossa sócia, né, Nina? A nossa querida sócia da assessoria estratégica da Secretaria Estadual de Esportes. E aí eu vou pedir para a Nina contar para a gente, fazer um resumo, né, desse trabalho que está sendo feito. Boa noite. Boa noite, não? Boa noite. Boa noite, pessoal. Tá ligado aqui? Tá, tudo tá, certo? tá tudo Gente, ótimo. eu tô desacostumada com isso ótimo. aqui. Maravilha. Sócia, muito obrigada, gente. Assim, é muito importante que vocês, do Filhos da Pauta, que a Rádio 98 abre esse espaço pra gente no meio da pauta do futebol. O protocolo Fale Agora, ele é um documento oficial elaborado pelo Estado, onde você encontra os apoios a serem recebidos, a serem buscados em casos de violência. Violência sexual contra mulheres, violência física, violência moral. E a gente trouxe ele para o futebol, porque a gente sabe que é um ambiente que muitas vezes ele é promíscuo, a violência ela acontece independente do gênero, homem contra mulher, mulher contra mulher, homem contra homem, e que são ambientes, desde a formação ali das categorias de base, passando pelas arquibancadas e até aqui nas redações, que estão passando por essa transformação. Você está vendo a Gabi aí agora com vocês, uma produtora, uma mulher que circula nas redações, o futebol feminino que vocês trazem com tanta categoria, o Dodô está sempre falando aqui. E a questão do futebol masculino também aprendendo a receber mais mulheres como público. Enfim, nessa linha que o protocolo Fale Agora atua, entregando à sociedade civil, seja ele torcedor do Atlético, do América ou do Cruzeiro, os pontos que ele pode buscar de apoio em caso de violência contra mulheres. Doutor Alfredo Rabelo, conta pra gente como é que é feito esse trabalho. É uma assessoria jurídica? É uma assessoria de conscientização? Fala um pouquinho do trabalho, o que é. Oi, Bob, muito obrigado. Boa noite, Bob, CJ, Boa noite. Guilherme, Dodô. noite. É um prazer estar aqui no FDP. Estou realizando um sonho de estar aqui, já vou avisando. Eu sou advogado, mas eu dispenso o doutor nesse momento. E o que a gente tem feito é criar um elo aí com a nossa camisa 10 e capitã aí, a Nina, pelo Instituto Casa da Palavra. O que a gente faz no Instituto? A gente facilita diálogos com homens que praticam violência contra as mulheres. Há uma determinação legal para que isso aconteça, na Lei Maria da Penha, mas, para além disso, o que a gente faz com meninos nas escolas e agora no Atlético, no América e no Cruzeiro? A gente tem conversado com eles sobre as questões nossas, de homens. Várias questões, inclusive que ali com 17, com 20 anos, já estão afloradas e que em alguns momentos eles não têm ninguém com quem conversar. E isso em algum momento, infelizmente, pelos números que nós temos, pode desencadear, infelizmente, um ato de violência, seja contra uma mulher ou contra um colega e etc. Então, nosso objetivo com esse trabalho é justamente uma conscientização, educação, né? Transformação por meio da educação. Então, sem doutor, com o Alfredo, boa noite, bem-vindo. Então, Obrigado. Tudo bem, aí eu vi o lado do Instituto e como que os atletas profissionais de futebol, eles podem se tornar exemplos nesse tipo de pauta aí. Um ponto muito importante nisso é o atleta se ligar, principalmente o homem, falando aqui do homem de modo geral, é que esse assunto, não é um assunto só de mulheres, não é assunto só de homens. É uma conversa difícil que nós precisamos ter enquanto sociedade. Falar sobre temas que hoje, em algum momento, em alguma medida, ficam no futebol como mimimi e essas coisas, que há uma mudança social acontecendo. Há uma intolerância a algumas atitudes. E nós temos visto isso. Jogos de futebol sendo paralisados por gritos homofóbicos e etc. E como que o jogador de futebol, nós temos um grande exemplo que é o Danilo, né, lateral da seleção brasileira, que ele tem capitaneado um trabalho como esse,
junto ao Instituto Papo de Homem. Eu acho que o jogador de futebol ele precisa se interessar por esse tema. Eu sei que a rotina de jogador de futebol não é fácil. Conversando com os meninos lá no Atlético, eu vi também que não é uma rotina fácil. É muito puxado. Eu acho que primeiro, ele precisa se interessar. Eu acho que é o primeiro ponto, se interessar, ter curiosidade para saber por que tem um cara aqui como eu, Alfredo, 35 anos, homem, tenho uma companheira, sou advogado. Por que eu me interessei por isso? Por que isso é importante para mim? Quais dores que eu estou trazendo? Quais as ausências que eu estou trazendo aqui para a gente trocar essa ideia? Eu acho que, por que ainda existe uma campanha do Tribunal de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, o direito a ter pai? Por que os homens somem tanto? Por que nós homens ainda não nos responsabilizamos por algumas coisas? Principalmente, seja no futebol ou na sociedade de modo geral. Então, assim, acho que 2 pontos então, se interessar e se responsabilizar. Acho que são pontos. Ô Nina, quando a gente fala dessa capacitação, esse Fale Agora, e eu já vi você falando a respeito disso, no carnaval, vocês andaram os blocos todos de carnaval falando sobre essa capacitação. Agora vocês estão trazendo para o futebol e eu sempre acreditei que é lá onde vocês estão agindo, na base, literalmente na base do processo, com os meninos de 14, 15, 16, com as meninas. Como é que tem sido a receptividade dos clubes? Porque eu vivi muito tempo em clube e era assim, ai que saco, lá vem esse discursinho, ai não pode mexer com a mulher, ai não sei o quê. Como é que tem os meninos recebido isso e as meninas recebido isso? Eu vou falar rapidinho, mas depois eu queria que ele falasse também. A gente ainda é recebido de forma machista, porque ontem a gente foi no Galo e chegamos juntos. Na hora que eles viram o Alfredo, deu um alívio neles, porque eles falaram, é homem, então a gente vai falar. Mas teve, além desse gatilho do homem, foi muito legal, porque teve um momento que saiu todo mundo, ficam só os atletas e a turma da Casa da Palavra. Saiu comissão. Saiu o Bruno, saiu a Isabela, saiu o técnico. E aí que eu acho que é um momento muito legal, que eles estão vendo a diferença. Isso do masculino. E aí daqui a pouco o Alfredo fala. E das meninas foi uma receptividade muito positiva. Os grupos, as dinâmicas de conversa são muito produtivas. E saem ali diálogos mesmo. E o que é o Fale Agora? O que vocês passam para eles? O Fale Agora é esse passo a passo. Se você foi violentado, se você é violentado, o que você pode buscar? Em Belo Horizonte, a gente tem o Hospital Risoleta Neves, que é um centro de referência, e o Servas, que também é um institucional do Estado, que a mulher ou o violentado pode buscar ajuda psicológica, ajuda de tratamento físico com médicos, enfermeiros, e a partir daí ir avançando no passo a passo das instituições do Estado que podem te ajudar. Eu quero fazer uma denúncia na Polícia Militar. Não, eu não quero fazer uma denúncia na Polícia Militar. Eu convivo com meu companheiro, eu quero só uma psicóloga para eu tentar levá-lo e a gente tentar sair dessa situação. Não, eu quero fazer uma denúncia, eu preciso sair de casa e eu preciso de um emprego. Você me ajuda, Estado? Sim, o Estado está preparado para te ajudar. Então, o Fale Agora, ele tem esse nome justamente para que quem for violentado procure o mais rápido possível a ajuda do Estado, a ajuda de um amigo. E aí, a ajuda de cada um de nós, gente, eles vão para além, do grupo de atletas, de cada um de vocês, âncoras, aqui da Rede 98. Vocês têm que levar isso para dentro da casa de vocês, para dentro do prédio de vocês, para famílias de vocês, para os amigos de vocês, para que todo esse tipo de violência cesse e a gente não entre mais numa estatística nacional. Não, eu queria exatamente perguntar para o Alfredo a receptividade, como é que ele está enxergando. Você é novo no futebol, imagino, no esporte, está entrando agora, e é um meio que tem muita resistência. Nada se consegue no futebol, Alfredo, principalmente na categoria de base, sem fazer um trabalho de longo prazo. Eu vi várias tentativas de psicólogas tentarem trabalhar com os meninos e com poucos contatos há um desânimo. Às vezes elas abandonam, elas acham que não vão conseguir prosperar. Homens também, psicólogos também, não só mulheres. Então esse é um trabalho pela prática, a pouca vivência que eu tenho no futebol, eu posso te garantir isso, que é um trabalho de longo prazo. E como é que você percebeu a receptividade dos meninos, que é um público, a gente vê muito problema de violência na categoria de base, muito.
Por quê? É problema com os pais, é problema internos dentro da categoria, dos meninos com mulheres do lado de fora. Eu cansei de ouvir casos de estupros no futebol envolvendo meninos da categoria de base. Guilherme, muito obrigado pela sua pergunta. E eu vou começar falando um dado, né? Tem um documentário chamado O Silêncio dos Homens, está disponível no YouTube, e ele fala o seguinte, lá tem um dado. Um homem, quando sofre uma violência sexual, ele demora em torno de 20 a 30 anos para contar isso para alguém. Quando a gente chegou lá no América e no Atlético, é claro que tem resistência, é claro que tem piada, mas é muito diferente quando eles descobrem, primeiro, que é um homem que está indo conversar com eles. Eram 3 homens, eu, o Ian e o Juliano, que trabalhamos juntos. Segundo, a gente não estava indo lá para dar conselho, para falar na cabeça deles. A gente estava indo para fazer uma coisa que talvez a gente tenha feito muito pouco com os jovens, não só no futebol, que é ouvir. A gente foi lá para ouvir os meninos. Até brinquei ontem com a Nina, fazia tempo que eu não chorava. Ontem eu saí chorando lá do CT do Atlético, que os meninos me emocionaram. Então assim, a gente conseguiu acessar camadas com os meninos que foram muito bonitas, que fizeram a gente acreditar que é possível, mesmo que haja resistência. Eu trabalho com homens que praticam violência lá na Polícia Militar, estou lá com eles toda terça-feira, hoje inclusive eu estaria lá. Há resistência, mas a gente inclusive tem um instituto, chama Casa da Palavra. A gente acha que com o diálogo a gente consegue transformar. E, para ser sincero, a receptividade com os meninos tem sido impressionante. Eles têm ouvido e falado assim de forma muito tranquila sobre temas difíceis. Sobre, por exemplo, preciso dizer, tem um acordo de confidencialidade com eles, eu não posso contar. Mas, por exemplo, eles falam sobre as dificuldades de sair de casa com 10 anos de idade, estar aqui em Belo Horizonte, às vezes é do Nordeste, é do Sul. Eles falam disso, da saudade de casa, às vezes um aniversário que ele não consegue passar com o pai, com a mãe, eles falam disso. E como que eu, enquanto homem, tenho que aprender a acolher esse menino? Porque também tem um problema social. Os homens não aprenderam a cuidar. E aí? Como que eu vou lá para cuidar desse menino? Eu, advogado, tem lá o Juliano, que é da comunicação, tem lá o Ian, que é da psicologia. Como que a gente faz para rodar esse diálogo? É isso que a gente tem feito. A gente tem ouvido e a gente chama o nosso trabalho de facilitação de grupos. A gente facilita o diálogo. E assim, Guilherme, eu estou esperançoso pelo que eu tenho visto nesses 2 times que a gente já foi. Só lembrando, o Cruzeiro já abriu as portas, agradecer o Adilson, a Marta. O Cruzeiro tem, assim como todos os outros clubes, né, uma metodologia, mas o Cruzeiro tem horários semanais e eles já nos reservaram a agenda da última semana do mês de junho e a gente está indo para lá também agradecer muito o Adilson, enfim, o América, o Atlético, que estão abrindo essas portas para a gente. Legal, parece uma pauta muito bacana. E importante porque assim, eu sempre tenho dito isso aqui, né? Eu acho que uma das principais funções do atleta, e todos esses meninos sonham em se tornar atletas profissionais, é ser exemplo, né? E se eles já tiverem essa consciência desde as categorias de base, eles podem se tornar exemplos melhores. Falando em exemplo, como é que exemplos de jogadores como o Robinho, Daniel Alves, Bruno, todos esses que a gente já viu aí que fizeram coisas desse tipo, como é que vocês utilizam um exemplo desses jogadores para sensibilizar os garotos com quem vocês conversam? Bob, mais uma pergunta excepcional e eu queria dizer o seguinte: esses caras, infelizmente, são exemplos negativos, né? Mas nós temos, recente agora, um exemplo muito bonito do Richarlison. Richarlison começou a fazer terapia. Não sei se vocês viram agora um vídeo da Premier League que apresentaram para os jogadores o vídeo do Richarlison chorando e eles falaram que lindo um cara se vulnerabilizar. Eles viram isso. Então, assim, tem o caso do Matheus Pereira também, teve uma notícia recente que ele também está se cuidando. Nós temos agora o Fernando Diniz, que chamou o John Kennedy para trocar uma ideia lá por 3 horas. A gente tem visto esse trabalho.
sendo construída, a gente tem apresentado esses exemplos de que é possível ser jogador de futebol e não se aliar, não se atrelar a situações como aconteceram com Robinho, Daniel Alves, enfim, Bruno, enfim, e outros, Viola, enfim, outros. É possível. Eu acho que a gente precisa também focar nos exemplos positivos, trazer o que é exemplo positivo para eles perceberem. Tem muito jogador de futebol com exemplos positivos. O próprio Paulinho do Atlético tem exemplos. E o Danilo, que eu falei no início, o Danilo, que tem feito um trabalho. Agora eu não me lembro o instituto dele, o nome do instituto, mas ele tem feito um trabalho justamente muito parecido, né? De facilitar esses diálogos com a juventude. Poxa, legal pra caramba. Só uma pergunta em relação, assim, vocês fizeram esse trabalho de capacitação também na Arena MRV, por exemplo, né, dentre vários lugares. Uma mulher que está com as suas amigas torcendo num jogo do Atlético e se sente de alguma forma assediada, violentada, o que ela tem que fazer? Ela tem que ir lá no funcionário da Arena, ela tem que ir no segurança, tem um número para ligar. Como é que uma mulher pode proceder numa situação dessa? A gente fez sim, Dodô, a capacitação na Arena MRV e eu quero agradecer toda a equipe de comunicação do Atlético, capitaneada, né, ali pelo Cássio, que me atendeu, e pelo Rivelli e o Coronel Olímpio. A Arena MRV ela fez uma sala, a sala chama Fale Agora. Então, isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso é pioneiro, legal, né? Isso é pioneiro em Minas. Então, parabéns ao Atlético. Muito parabéns, legal. Parabéns. O América também, devo dizer, já temos agendado, se Deus quiser, no jogo contra o Avaí, a gente vai fazer a capacitação do América e dos servidores da Arena Independência e da Federação Mineira de Futebol. Todas as federações já receberam o link e o banner da campanha para quem quiser receber a capacitação presencial ou online em todo o estado de Minas Gerais. É possível. Então, voltando na Arena MRV, a torcedora ou em qualquer evento que tiver na Arena MRV, todos os funcionários, os prestadores de serviço da Arena MRV já estão capacitados. A Arena MRV é um ambiente certificado e capacitado para acolher a vítima de violência. Então, tem o primeiro combate dos servidores que estão ali, aqueles stewards que estão, né, nas arquibancadas, na esplanada, mas ela será conduzida a uma sala para a gente partir de dois pressupostos do Fale Agora que são muito importantes, gente. A escuta humanizada. Também você estava com esse short. Isso não, né? Também você estava bêbada. Isso Quem mandou vir com essa roupa? Quem mandou vir com essa roupa? Quem mandou beber demais? Para o atleta, no assédio do atleta, você não conseguiu fazer o tempo necessário. Né? São todos assédios que a gente tem que ouvir de forma humanizada e não revitimizando a pessoa que denunciou a violência. Esse é um eixo. O segundo eixo, gente, ele também vem do protocolo de Barcelona, que é a presunção da inocência do acusado. Para a gente, nesse momento inflamado e polarizado que a gente está vivendo na sociedade, perfeito, a gente evitar um linchamento. Então, por isso que temos que estar um linchamento público num estádio. A mulher resolve, né, denunciar e apontar o cara que a violentou, a gente está passivo de um linchamento público sem saber exatamente o que aconteceu. Então, essa mulher será amparada pela escuta humanizada e as câmeras e cada um dos funcionários estão treinados e capacitados para acolher as denúncias e partir daí para uma investigação. E só depois da investigação encerrada a gente poder julgar e condenar o acusado. Pois é, esse é um ponto, né? Porque o torcedor está ouvindo, ele deve estar pensando, o que acontece com o agressor? A vítima foi lá, procurou vocês, fez a denúncia, disse que foi assediada, foi molestada, seja lá o que for. E o agressor, o que acontece com ele? O agressor, ele é entregue às forças de segurança. O protocolo ele tem duas frentes. A gente está combatendo e prevenindo e combatendo. E a segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro, vem punir. Na hora, vai lá e retira ele. Vai lá e retira para podermos, a partir daí, começarmos a ouvir os dois lados, três lados, os lados que estiverem envolvidos. Ele responda através de medidas legais. Perfeito. No judiciário, Perfeito. Correndo risco de condenação, de multa, de serviço social. É isso, doutor? Exatamente.
a gente tem que lembrar que fazer justiça com as próprias mãos, isso ficou lá no passado. A gente pode questionar que a justiça é lenta e etc., mas é a justiça, é o poder judiciário, é o sistema de justiça, esse cara vai ter direito à defesa para que a decisão de condenação por este fato aconteça. A gente não está aqui também dizendo que a gente vai ignorar as garantias do sujeito, não, mas nós precisamos ficar atentos a essa situação, que é um desafio social que a gente tem da violência contra a mulher. Muito bacana, porque durante décadas, né, a gente ouviu aquela máxima de que no estádio vale tudo, né? Não vale não. No carnaval, né? Carnaval vale tudo. A ideia é justamente essa. A gente tem uma marca que foi uma falha minha, poderia ter passado para a Gabi, do protocolo. Fale agora, depois eu vou passar e pedir para ela colocar o QR Code. A ideia é que o agressor chegue no ambiente, veja aquela marca e pense, aqui sujou. Aqui não tem para mim, não. Igual você quando vê uma marca de refrigerante, nem quer beber, mas você vai lá e pega um e bebe. Então, a marca do protocolo Fale Agora, a intenção nossa é que ela esteja estampada pelos estádios, pelos ginásios, enfim, pelos ambientes, pelas empresas, lugares públicos, para que cada vez mais o agressor se sinta ameaçado. Os números de denúncia, Domênico, 190 no âmbito estadual, porque a gente precisa, o executivo precisa gerar a estatística para o legislativo fazer a legislação para combater. Então, os números de denúncia no estado, 190, e a 181 é um número de denúncia federal, mas que também gera estatística para legislações federais. O que a gente precisa é combater. E quem quiser falar direto com vocês? Eu quero falar com a Casa da Palavra, quero ter lá uma conversa, preciso ter um amparo, preciso ter uma palestra. Enfim, uma palestra. Como é que fala? O canal principal que a gente tem, hoje a gente tem uma página no Instagram que chama @Instituto Casa da Palavra. Eu também tenho meu Instagram, @Alfredo Rabelo. E é isso, pode chamar a gente no direct, lá também tem o link para o WhatsApp. Hoje é um canal normal, né? Instagram e tal, pode clicar lá que vai conseguir falar com a gente.